vou até falar um negócio. Assim, esse tempo atrás eu escutei um pastor, amigo de outra comunidade, falando exatamente isso, que os filhos dele estavam pressionando muito ele sobre essa questão. Papai, você está muito lá fora, não está aqui, não está aqui. Ele tentou ensinar isso, só, mas eles são seus irmãos também. Tentou compensar, viu que não deu. Ele tentou fazer um negócio que foi o seguinte: no dia da Santa Ceia, que ele ia ministrar, ele era o pastor presidente lá, não sei, e era ele que fazia. Ele fez questão de falar para os filhos: eu vou faltar o culto, tá? Para ir onde é que vocês estão me chamando para ir. Aí disse que foi uma prova de amor pro filho dele, assim: nossa, papai, que o filho dele já entendia. Não, a comunidade nossa é nossa família. Então você deixou eles para vir. Aí ele queria explicar assim: não é que eu deixei, né? Não é que eu deixei. Assim como eu deixo vocês, às vezes, para estar lá com eles. Né? Então a contrapartida me pareceu, quando eu escutei, falei assim: nossa, foi uma prova de amor, né? Mas se o entendimento, agora que o Paulo Júnior está explicando aqui do controle, está fazendo um sentido muito grande, assim, porque, poxa, se para ele fez sentido ele provar para os filhos dele, olha, o papai é o pastor principal, eu estou abrindo mão de fazer a Santa Ceia, os irmãos vão perguntar: cadê o pastor? Foi passear no parque com os filhos lá. Aí eu acho que para os dois pode ter até o entendimento, né? E a gente pode ter até um pouco mais de intencionalidade. Vou te contar uma coisa interessante. Paulo Neto, quando tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele sempre gostou muito de música. E aí tinha um evento de jazz na cidade toda terça-feira. E ele queria muito ir, mas não podia, porque tinha só 14 anos, era num bar que abria 10 horas da noite e ficava lá até 1 da manhã. E era um bar de jazz, aquele fumacê danado, cerveja e tal. Ele queria ir. Então eu comecei a separar as terças-feiras, eu e a Lana, para ir num encontro de jazz com ele, porque aí comigo ele podia entrar. Olha. E aí alguém perguntava: o que você vai fazer lá? Eu falei: vou lá encontrar os irmãos dele. Tá vendo? Porque não é só aqueles que eu digo que são meus filhos e também irmãos dele. Então separe um tempo também para encontrar os irmãos, seus filhos, que você também não conhece. Porque ele tem outros irmãos que também não estão na sua casa. E uma boa forma disso virar uma pedagogia é a mesa. Então traga esses irmãos de tão longe, que você está falando que vai lá, e faz eles ter rosto. Receba eles em casa. Pega os seus filhos e leva eles para encontrar esses irmãos lá, para eles terem rosto, para criar afeições. Então teve vezes que eu peguei os meninos e eles mataram a aula uma semana. Olha aí. Por quê? Porque eles foram viajar comigo para encontrar os irmãos. Porque senão esses irmãos nunca tinham rosto. Uau. Era só uma ideia. Então, isso é pedagógico. A pessoa fala assim: mas ele vai perder a aula. Eu falo: ele vai ganhar. Porque ele vai voltar melhor aluno. Uhum. Com experiência. Em vez dele ficar sem vir na escola por causa de uma hepatite, ele vai ficar sem vir na escola por causa de um propósito. E com a gripe tira ele da escola. O povo hoje tem uma parada lá, rapaz. Uma diarreia tinha os meninos da escola 3 dias. Então, antes dele gastar 3 dias da aula dele com a diarreia, leva ele para conhecer os irmãos, esses ditos irmãos, para que esse povo tenha rosto, tenha cheiro. Uau. Leva esses caras também e vai conhecer os irmãos deles. Entende, né? Onde é que esse cara está jogando futebol? Leva os irmãos dele para casa, para comer, põe a mesa. Põe a mesa para os irmãos dele, que muitas vezes não vêm para ter lugar na sua mesa. Aí, tá vendo? Aí é factível. Aí muda a perspectiva. Pronto, né? você não está trabalhando na teoria, você está trabalhando no valor. Tá vendo como é que é conceitual? E se nós não fizermos isso, é falar: meu pai fala que esse povo é meu irmão, mas na verdade são filhos de Deus. Que era o problema do filho mais velho. O que o filho mais velho fazia? Fiz tudo certo. E meu pai não me reconheceu. Eu falei: mas é seu irmão. Eu falei: não, esse seu filho. Sacanagem. Então, às vezes, a gente fica com o resto de que Deus pode até ser pai, mas aquele cara lá não é efetivamente meu irmão. Uau. Então, nós precisamos criar esses lugares de encontro. E aí isso foi acontecendo. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.